Tá? Dos nossos recados, o mais importante é a nossa cesta básica, onde sempre precisamos de auxílio. Quem tiver algum alimento não perecível em casa, é sempre muito bem-vindo. Eu sempre brinco que assim as pessoas comem todos os dias, todos os meses, né? Então, quem puder ajudar é sempre bem-vindo, não importa se está perto da entrega, o que mais está faltando, a gente guarda, vem a calhar. E quem tiver alguém interessado no nosso atendimento, no auxílio aos dependentes químicos e aos familiares, às sextas-feiras é o único dia em que não tem palestra e passe dessa forma que a gente conhece rotineiramente. É a partir das 19h30, quem conhecer alguém que precise, que gostaria do auxílio, a casa está aqui para receber, para amparar da melhor forma possível, tá ok? Então, dados os nossos recadinhos... mais um, peraí. Qual que é esse? Nós vamos fazer esse trabalho para gestante. Quem conhecer uma gestante carente, mas só a partir do primeiro mês da gravidez, 2 meses, até 3 meses. Até 3 meses. Então, dia 3 agora, para quem não ouviu, que nos assiste pela internet, nós vamos começar um trabalho com gestantes. Então, no dia 3 de agosto agora, depois da manhã, a partir das 9h da manhã, nós vamos começar esse trabalho de auxílio à gestante carente. Do 1º ao 3º mês. Então, quem conhecer alguém nessas características, quiser encaminhar aqui para casa, no dia 3 agora. Ok? Muito bem, agora acho que já foram dados todos os recados. Vamos nos acomodando um pouquinho melhor, fechando os nossos olhos materiais e vamos, em pensamento, nos colocar humildemente diante da figura meiga do nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo de estar aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, como eternos pedintes que somos, jorre um intenso facho de Tua luz sobre essa casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho, e permita que todos nós, aqui, que viemos buscar auxílio, consigamos recebê-lo, compreendê-lo e colocar em prática tudo o que aqui aprendermos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos o prazer de ter o nosso colega Miguel. Seja feliz, Miguel. Boa noite a todos, nossos irmãos presentes e que estão nos assistindo pela internet. O tema de hoje é do livro Alma e Luz. É o capítulo 10. E o título do capítulo é o maior mandamento. Né, seu Américo? O maior mandamento que Jesus nos ensinou. Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento. Nós vamos encontrar em 2 evangelhos do Novo Testamento. Em Marcos, capítulo 12, versículo 30, e em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E aí, o nosso querido mentor Emmanuel começa a comentar que assim proclamou o Senhor: entretanto perguntarás, como amarei a Deus que se encontra longe de mim? E nós, muitas vezes, nos sentimos assim, né? Tão longe de Deus. Por que será isso, né? Às vezes dá essa sensação. Às vezes estamos passando por um momento em que nós nos sentimos assim. Emmanuel diz para que nós calemos as nossas indagações. É interessante isso. Esse calar aqui, ele não tem muito a ver com a boca não, viu? É calar os pensamentos. Nós precisamos aprender a silenciar a mente.
Sabe aquela nuvem de pensamentos que vem e voam, e voam, e voam, e tumultuam tudo, né? E a pessoa diz, eu sou hiperativo, eu sou assim, eu não mudo. Não, nós temos que aprender a limpar, silenciar a mente. Porque só silenciando a mente nós conseguimos ouvir o coração. Aí vocês dirão, ele é louco, está falando que coração tem ouvidos? Então experimente silenciar a sua mente e você verá se você não ouve o coração. Continuando. Se os pais e as mães do mundo, nos orienta Emmanuel, vibram na experiência dos filhos, né? Quantos pais ficam contentes, né? Meu filho se formou médico, minha filha se formou dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, meu filho é um homem bem-sucedido. Isso realiza os pais, né? Dá uma alegria. Se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece nas suas criaturas. E aqui nós vamos descobrir, quando silenciarmos a mente, começarmos a ouvir pelo coração, a olhar pelo coração e a sentir mais pelo coração, nós vamos descobrir que ninguém é tão diferente assim. Que na essência nós somos todos amor. E você vai reconhecer no outro, teu irmão, também esse amor. Geralmente, quando isso acontece, cai a ficha. Nossa, mas então eu não sou melhor que os outros? Todas as outras pessoas à minha volta têm a mesma essência de amor. Sabe aquela coisa do nosso orgulho? Vai caindo por terra. A gente acha que a gente tem que fazer uma luta, né? É uma briga, né? Como se fosse, vamos montar um ringue aí e brigar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo dentro de nós. Não é nada disso. É reconhecer. Quando nós falamos e vemos na orientação de Jesus, reconcilia-te com teus adversários, não são os adversários exteriores. São reconciliar-se com o seu orgulho e egoísmo. Significa você olhar e saber que você é orgulhoso e é egoísta. E também é amor. Quando você se reconhece, então você fala, agora eu vou mudar, eu vou transparecer aquilo que realmente eu sou. E não o que eu me fiz, orgulhoso e egoísta. Você começa a se descobrir. Um filósofo da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. É isso mesmo. O segredo está aí, o pulo do gato está aí. Quando você começa a se conhecer, você começa a se descobrir. Isso é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. E você vai se descobrir amor. Muito bem. Lembre que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Em qualquer momento. Muito bem. É nele que nos movemos, diz Emmanuel. E é nele que existimos. Escuta a lei sublime do bem. E vê-lo-ás. E é assim mesmo. Sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz. Aflito na criancinha sem lar, que te estende os braços, suplicando abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante, que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem. A viagem, vocês estão entendendo aqui que viagem que é, né? Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes. Expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para com as árvores despejadas, para com as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. E aqui Emmanuel vai chegando à parte final dizendo,
Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração. E estaremos amando ao Senhor com todas as forças mais nobres da nossa vida. Compreende e auxilia, serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo seu próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Quando nós examinamos esse texto, nós começamos a perceber o quão longe nós estamos até de amar a Deus. Mas a lei que nos foi passada, que Jesus nos ensinou, é amar a Deus de todo o teu coração, com todas as forças da tua alma, com todo o teu entendimento. Não é, sua Amélia? E ao próximo como a si mesmo. São exatamente o caminho que nós devemos seguir. E como nós conseguimos amar a Deus sem amar ao próximo? Eu amo a Deus, mas detesto o meu vizinho. Não existe isso. Não existe isso. Pode começar a reconhecer Deus em cada criatura, porque é assim mesmo. Quem criou, colocou o seu selo. Não adianta a gente falar, mas aquele cara é tão criminoso, tão ruim. Ele se fez ruim. Mas dentro do íntimo dele, lá na sua essência, existe o amor sufocado. O amor amortecido pelas más atitudes e maus sentimentos. Mas um dia ele vai acordar e vai buscar reparar. Todo o mal que tenha feito, por pior que seja o criminoso, um dia ele vai se arrepender e vai reparar os seus erros e vai encontrar o caminho da felicidade. Mas estamos pensando, algumas mensagens também que falam sobre isso, que nós já estudamos, sobre Deus. Eurípides Barçanufo foi um grande baluarte do Espiritismo. Era um grande médium, e tem uma obra muito bonita, que quando nós marcamos viagem, nós passamos lá, na casa de Eurípides, que ele criou o Colégio Allan Kardec, e continua lá a obra dele até hoje, desencarnado hoje, Mas é a mensagem, que é uma espécie de mensagem poética sobre Deus, eu achei que é uma das mais bonitas. E dá tempo, de nós lermos e refletirmos sobre ela. Deus, por Eurípides Barçanufo. Ele começa assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. E a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências, é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revela pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no entusiasmo do poeta, na eloquência do orador, na inspiração do artista,
na santidade do Mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos jardins, dos hortos, das matas, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na tranquilidade das águas dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos reflexos das luzes, no íris multicor, nas auroras polares, no prateado da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade de Deus. Esta foi uma poesia escrita de Eurípides Barçanufo que eu encontrei mais sintonia e resolvi compartilhar com os nossos irmãos essa noite. É preciso a gente entender que nosso olhar, ele precisa refletir amor sincero e incondicional. Nós precisamos começar a construir o reino dos céus dentro de nós. Está dentro de você o amor. Fazer com que se expanda o amor no seu mundo íntimo é trabalhar. Um simples gesto, um sorriso, coisas tão simples podem conter amor. Pequenas coisas são grandes quando contêm amor. Se tornam infinitas. Um segundo de amor, um sorriso com amor, pode ficar eterno na memória do seu coração. Você não precisa fazer grandes obras materiais aos olhos do mundo. Mas você pode ser do bem, trabalhar no bem, procurar e buscar o bem e expandir esse amor que está aí. Esse amor que está aí é a presença divina dentro de cada um de nós. E é esse amor que vai fazer com que nós conquistemos a felicidade plena que todos buscamos. Cada dia um passo, cada dia um pouco mais de compartilhar amor com os nossos semelhantes. E amor é uma questão interessante. Quanto mais você compartilha, mais ele aumenta e mais ele multiplica. Toda vez que você expande o amor dentro de você, compartilha com o semelhante, ele vai se multiplicando. Você hoje sorri para aquela criatura que está triste, ela começa a sorrir, ela vai sorrir em casa, ela vai sorrir na rua. Então você vai multiplicando a alegria. Tudo isso com amor. É preciso que nós aprendamos que com um gesto simples, com um bom pensamento, com um bom sentimento, com uma palavra amiga para quem está precisando, nós estamos compartilhando o amor. É grande esse momento. É a tua realização. Porque nós nascemos para o bem. Todo aquele que pratica o mal rejeita a si mesmo. Nós nascemos para sermos do bem, para amar. Ninguém nasceu aqui para sofrer. Para amar. Esse é o segredo. E é simples. Um dia um sábio espírito disse: a verdade é tão sábia quanto simples.
E alguém perguntou para Jesus, que é a verdade? Um tal de Pilatos lá no passado. E Jesus respondeu, não foi registrado em palavras. Porque o amor, ele não precisa ser registrado em palavras. E palavras podem ou não conter amor. Jesus desculpe, simplesmente vibrou amor para ele. E é preciso que nós passemos a praticar a lei de amor e caridade. E não é preciso muito, não. E todos os recursos estão dentro de você, no seu próprio coração. Experimenta. Experimenta. E você vai ver que a vida vai mudar para melhor. E tua alma também vai estar em alegria e começar a desfrutar felicidade aqui mesmo, antes de desencarnar. Não precisa esperar chegar do lado de lá para realizar as mudanças no teu coração que refletirão em toda a sua existência. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E nós já estamos passando para as perguntas. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida. Alma e Luz, capítulo, item 10, o maior mandamento. Bonito, né? Eu peguei já o bonde andando, agora já estou dentro do bonde. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta a respeito? Falar de nós mesmos, né? Todos nós temos alguma coisa para falar. Né? Nós vamos nos surpreender com essa possibilidade que nós temos de amar. É só a gente experimentar para ver como que nós podemos amar e muito o nosso semelhante. Miguel, é difícil uma definição de amor, aliás, de Deus, né? Mas com a ciência a gente chega lá. Exato. Né? A ciência, todo esse conhecimento que a gente tem, né? Tudo isso é que vai nos levar a antever o que é Deus. É através da ciência. Quanto mais nós exercitarmos o amor, mais nós encontraremos Deus dentro de nós. E nós imaginamos que não, mas o amor realmente ele não tem limites. Você pode amar até os animais, insetos, o que for. Você pode amar o ar. É impressionante. E quanto mais nós aumentamos a nossa capacidade de amar, mais nós seremos felizes. Essa definição do nosso amigo aí, Barçanufo? Barçanufo, já está boa, o senhor não gostou? O senhor deu para acompanhar? Coisa linda. Sim, então, sim. Mas, ele é o espírito da época de Jesus. Não dá, né, para nós ele chegar. Ele sabe falar a respeito de Deus, porque ele também é filho de Deus. Falou bem, próximo, obrigado. Né? Ah, sim. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito do amor, ou da luz, da alma, do conhecimento, do evangelho? Enfim, tudo aquilo que nos traz aqui, embora no mundo de provas e expiações, uns momentos de planar um pouquinho, né? Da gente levitar um pouquinho, pelo menos nesse momento que nós estamos aqui, como espíritos ainda encarnados, mas de vez em quando há uma leveza, né? Quando os pensamentos chegam a fazer esse contato com a espiritualidade, porque eles estão aqui, né? Muitos espíritos estão aqui e cada um está expressando os seus pensamentos, trocando ideias entre eles, e são como nós, só que estão vivenciando uma outra situação, né? Tudo bom, Miguel, eu acho que esse assunto é uma filosofia profunda, né? Falar do amor, falar de Deus, né? Saber que Deus está em nós. Não se consegue falar de Deus sem falar do amor, mas se fala também de tanta coisa, né? Mas nós precisamos ser mais, digamos, orgulhosos, mas não se subestimar, né?
ficarmos num patamar sabendo que nós somos filhos de Deus. Dentro da humildade, saber que nós somos protegidos, né? Constantemente. Senão esse mundo já teria explodido há muito tempo. Né? Do jeito que a gente vê aí as coisas acontecendo, a impressão, poxa vida, aqui parece que a justiça está caminhando muito lenta, a gente não vê as coisas se modificar, mas estão modificando, aos poucos, né? Então nós sabemos que nós vamos chegar a situações bem melhores, porque é no crescimento espiritual, é claro, né? O intelecto é muito importante, por causa do conforto que a humanidade busca, né? De certa forma é o egocentrismo que às vezes domina o homem, mas nós somos espíritos e a nossa passagem aqui, nós sabemos que, por mais que se demore 90 anos na eternidade, diz que é um átimo, né? Então não é nada, né? A gente, para aprender a amar, né? Você já nasce com amor dentro de você. É praticando, é vivenciando. Amor se aprende vivenciando. Não tem outro segredo. Se você quer andar de bicicleta, você vai treinando até andar, até conseguir andar de bicicleta. Então, se você transportar isso para o seu mundo íntimo, você vai vendo que você já tem esse amor dentro de você. Que é só desenvolver, é como regar, como cuidar de um jardim, de uma flor, só que essa flor está dentro de você. Então, quanto mais você cuidar, mais ela vai perfumar a sua vida e mais felicidade você vai encontrar dentro de você. Muito obrigado a todos, tá? Quem quer o texto? Quer o texto? Quer o texto? Quer o texto? Obrigado. Nosso horário está folgado hoje, que hoje teria bastante tempo para muita pergunta, muita colocação. 20 minutos. Não é? Foi rápido, né? Eu acho que a gente chega a tudo isso através da ciência. Porque a nossa doutrina também é bem clara. A nossa Quer fechar? doutrina abrange a ciência. A ciência do espiritismo não é só religião, é ciência e a filosofia. Mas amor é ciência também, a filosofia. Pois é, mas Amor é também filosofia. Ciência é se chegar ao que é isso, ciência do amor. uma molécula, por exemplo, tem amor, a outra se junta para formar, sei lá, Dois um átomos, corpo, né? uma coisa qualquer, Uma molécula. um átomo, né? Se junta a outro átomo, né? Seria amor também, né? Seria amor. O senhor quer falar no microfone? Porque a internet gostaria de ouvir o que o senhor está falando. Os nossos amigos da internet. Né? O senhor quer falar mais um pouquinho? Aproveitar que tem mais 5 minutos. Não, eu estou dizendo que amor é tão universal, uma coisa tão ampla, né? Por exemplo, uma molécula de hidrogênio se reúne com 2 moléculas de oxigênio, né? Para formar a água, né? Não seria isso uma forma de amor? E vai por aí, uma molécula se reúne com outra para formar um corpo, sei lá, vai por aí, né? Tudo da natureza, eu acho que é uma forma de amor, né? Tá bom, senhor Mohamed? Tá mais tranquilo? Bom, né? Se expressar assim é bom. Filosofia, né? Nós sabemos que tudo tem um princípio. Saiu da série. O princípio é Deus. O princípio é Deus. Né? O princípio de tudo é Deus, né? Nós somos todos. Mas partimos de tudo desse princípio, né? O nosso irmão Eurípides Barçanufo, voltando a falar dele, o Eurípides Barçanufo, nós temos uma obra dele, A Grande Espera, né? E ele conta a passagem dele na época, acho que
antes de Jesus, junto com os terapeutas ainda, ele já manipulava os remédios naquela época para curar as pessoas, há mais de 2000 anos atrás. Ele, nessa época atual ainda, ele via Jesus normalmente, né? É o espírito da época de Jesus. No livro dos médiuns, quando a gente estuda bicorporeidade e transfiguração, bicorporeidade é uma possibilidade de você estando reencarnado se desdobrar e se materializar em outro local distante. O Santo Afonso de Ligório disse que para que o espírito consiga isso, ele precisa ser muito virtuoso, que ele fez, né? E ele está esclarecendo. E Kardec perguntou. Aí Felipe de Barçanufo, muito famoso, aconteceu isso com ele, né? Ele estava num lugar e ele foi atender uma senhora que estava grávida, ia ter uma criança, em outro lugar distante. Quando o marido voltou, não, já veio aqui, já me atendeu, já está aqui a criança. Quer dizer, para que a bicorporeidade, os espíritos explicam que para que ocorra com o reencarnado, é preciso que o reencarnado tenha mesmo um desprendimento das coisas materiais, uma evolução moral interessante. E é o que aconteceu com o Eurípides. Sempre procurou ajudar as pessoas. Já no tempo de São Francisco também tinha um outro, não sei se era o Antônio de Pádua, foi defender o pai num tribunal, uma outra cidade completamente longe. O Emmanuel Swedenborg viu um incêndio lá do outro lado onde ele estava, né, em Estocolmo. Ele viu lá o incêndio da, não sei se foi a propriedade. Então são espíritos que vão vivenciando suas... Tudo bem. Não sei, no livro dos médios diz que o espírito tem virtude, tem que ter virtudes. Não é qualquer espírito que consegue não é encarnado. Muito bem, meus irmãos. Esse assunto é assunto para muito tempo. É para nossas reflexões. O importante é sempre a leitura. Por exemplo, dentro da doutrina dos espíritos, nós aprendemos muitas coisas. As obras estão aí, os exemplos estão aí, espíritos da mais alta hierarquia. Então, nós acreditamos também nas comunicações dos médios sérios. Então, nós temos todas as informações para que nós possamos nos basear e saber, logicamente, do estágio evolutivo de cada alma, né? Então, aqui na Terra nós temos muitos missionários, entre aqueles mais ignorantes, que vêm nos ajudar, nos auxiliar no nosso progresso moral, espiritual e mesmo intelectual, né? Os grandes engenheiros, como o próprio Da Vinci e tantos outros, são espíritos realmente que estão muito à nossa frente e foram colocados aqui no mundo para nos auxiliar no nosso progresso, né? Então nós vamos aprendendo aos pouquinhos também e saber que nós um dia estaremos em outras paragens, né? E no momento nós estamos na Terra e aqui é que nós devemos ficar por enquanto até que nós consigamos nos aperfeiçoar, nos burilar, enfim, vermos todas essas coisas que nos tocam tanto o coração, as injustiças, as coisas ruins que a gente vê à nossa volta, se ruírem, caírem, enfim, terminar, né? E quando a humanidade realmente se amar, quando o homem entender como filho de Deus, deve amar o próximo, deve cuidar da sua família, cuidar da sociedade, do meio em que vive, para que seja mais feliz realmente, sem a ambição desenfreada, sem todo tipo de malefício, como a hipocrisia, a inveja, tudo aquilo que nós sabemos que atrasam a nossa caminhada moral. Nós estamos aqui nesse mundo, agradecemos a Deus pela encarnação, agradecemos aos nossos amigos, espíritos protetores que nos auxiliam, esses momentos que nós passamos, nada é por acaso. Nós estamos hoje atravessando a nossa fase, estamos mais perto de Deus porque nós estamos conectados com os espíritos superiores. E nos momentos que nós passamos aqui, reabastecemos as nossas baterias psíquicas, nos fortalecemos interiormente e sabemos que no dia seguinte nós temos nossos compromissos e vamos com Deus, vamos trabalhar, vamos vibrar pelo nosso irmão que está ao nosso lado no nosso trabalho, na faculdade, no nosso vizinho e principalmente no nosso lar, para que a compreensão se estabeleça, haja harmonia, haja o respeito, para que as criaturas que estão dentro do próprio lar possam desenvolver, porque ali é o caminho, né? E onde nós
vamos realmente aprender a amar, a respeitar. São criaturas que nós amamos, criaturas que dependem de nós e nós deles, né? Então nós devemos começar pelo nosso lar e progredindo sempre. Então nós agradecemos por esses momentos que aqui passamos e vamos então elevar nossos pensamentos, vibrando pelo nosso irmão em humanidade. Sabemos de que tantos irmãos nossos ainda não receberam a luz do Evangelho, do conhecimento, das coisas superiores, das coisas espirituais. Então nós pedimos luz no caminho de todos, um envolvimento carinhoso para todos os nossos irmãos, envolvendo todos aqueles dirigentes, aquelas criaturas que lutam pelo poder, lutam pelas glórias finitas, pelas glórias transitórias, vibrando e colocando luz nos seus pensamentos, no coração, para que essas criaturas se acordem para uma realidade maior e possam realmente trabalhar com os recursos que Deus lhes reservou para fazer o melhor a favor da coletividade. Muitos irmãozinhos nossos podem fazer o melhor. E nós vamos vibrar por todos eles, para que se extinguam as doenças, as moléstias de uma maneira geral, a fome. Milhões e milhões de irmãos nossos morrem de fome, uma inanição violenta, doente. Então nós vamos pedir a Deus que envolva todas as criaturas que estão relacionadas, que podem fazer o melhor, não é? Oferecendo o melhor de si, para que nós sustentemos uma humanidade mais tranquila, mais serena, com mais saúde, e que todos sejam fortalecidos nessa luz do Evangelho do Cristo, que é o amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão nos hospitais nessa noite, estando lá com Jesus, que é o nosso médico maior, abraçando cada um deles, colocando no coração desses nossos irmãos a fé para sustentá-los nas suas provações, pedindo à nossa Mãe Maria de Nazaré, que é a nossa mãe espiritual, que abasteça esses irmãozinhos com a sua luz, com o seu amor, trazendo-os de volta aos seus lares, às suas ocupações, dando-lhes novamente a saúde, sempre a esperança e a fé. Muita luz no caminho desses nossos irmãos. Então nós agradecemos a Deus, vibramos também pela nossa juventude, pedindo a proteção aos nossos jovens, que uma boa parte está se envolvendo com as drogas, as dependências químicas. Isso tem trazido prejuízo muito grande para a nossa nação e para o mundo todo. Vamos vibrando para que os espíritos amigos também envolvam esses nossos companheiros, esses nossos irmãozinhos de caminhada, para que eles consigam vencer essas coisas ruins que chegam até eles, que são provas para todos. Nós pedimos a Deus que ilumine o caminho da nossa juventude, proteja a nossa infância, proteja todos os lares. E assim nós agradecemos a Deus, agradecemos a presença e a ajuda desses amigos espirituais que estão aqui na nossa Casa do Caminho nesta noite, que nos protege, que envolveram cada um de nós na sua paz, no seu amor, no seu carinho, no seu espírito fraternal, nos trazendo muita paz interior. Vamos agradecer ao nosso dirigente espiritual por toda a atenção, pela administração sempre correta, bondosa, de todos esses irmãos que aqui chegam também do outro lado da vida, precisando também do conforto espiritual, da ajuda espiritual, da luz e do crescimento com Jesus. Agradecemos a todos e vamos pedindo permissão para encerrarmos o nosso trabalho até essa parte. Esse trabalho vai continuar com a ajuda espiritual que cada um de nós vai receber agora. Vamos ficar então atentos, tranquilos, vamos manter a nossa paz no coração para aproveitarmos o máximo o momento que aqui nós passamos. Que assim seja.